como que essas referências das citações aparecerão nas notas de rodapé? E aí aqui eu já estou colocando uma explicação e colocando alguns exemplos para que vocês percebam o quanto é mais complicado usar nota de rodapé. Agora eu repito, se vocês quiserem, a escolha é de vocês. Na primeira vez que vocês estiverem citando uma obra, então a referência deve ser completa. Deve-se colocar ali na nota de rodapé a referência completa. Então aqui eu trouxe como exemplo, né, essa citação aí do José Eduardo Faria. Então percebam que aí eu estou citando, né, a referência, a indicação completa do livro do autor. Como eu disse antes, nas referências sempre se coloca o último sobrenome primeiro, depois o nome do autor, e aqui eu já vou até explicar o formato básico das referências bibliográficas. Então, da forma como vocês estão aqui vendo nesse exemplo, é a forma que vocês vão colocar lá ao final do trabalho de vocês, com uma única mudança que eu explico já agora daqui 2 minutinhos. Então percebam aí que o último sobrenome aparece em primeiro lugar e aparece em letras maiúsculas. Todo nome, todo último sobrenome em letras maiúsculas. Depois vem vírgula, depois vem José Eduardo. Nesse exemplo aqui tem esse org, o que significa dizer que esse José Eduardo Faria é o organizador do livro. Então, se ele fosse o autor sozinho, esse org não apareceria. Ok? Então, não só coloquem o org se vocês virem lá na capa do livro, né? Fulano de tal, organizador. Aí aparece aqui. Depois vem o título do livro. E aí, como eu disse antes, eu sempre uso itálico. Vocês podem escolher itálico, podem escolher negrito, podem escolher sublinhado, desde que vocês usem apenas um e sigam um padrão ao longo do texto inteiro de vocês. Então, se coloca aí o título completo da obra, Direitos Humanos, Direitos Sociais e Justiça, nesse caso. Depois tem ali segunda edição, e a edição deve aparecer na referência desde que não seja a primeira. Então, se fosse primeira edição, não apareceria nada. Da segunda em diante, vocês precisarão indicar qual é a edição. Depois vem o local, a cidade de São Paulo. E aí percebam que depois do local vem 2 pontos, isso é obrigatório. Depois vem o nome da editora, no caso aqui é a editora Malheiros, vírgula, e o ano da obra, no caso 1994. Então, até aqui, desde ali do início, onde tem Faria, até ali o 94, é desse jeito exato que vai aparecer lá ao final do seu trabalho nas referências bibliográficas. Agora, percebam que aqui se acrescenta, como aqui eu não estou falando de referência bibliográfica lá ao final do trabalho, eu estou falando então da referência da sua citação. Então imagine que lá no meio do seu texto tem uma citação qualquer que você tirou desse livro, desse autor. Então você colocou lá a nota, né? No caso seria aí a nota número 8. E aí no rodapé, então você coloca essa referência completa e acrescenta ao final o número da página, no caso a página 94. Então se você estiver citando alguma coisa desse livro pela primeira vez, você vai colocar essa referência completa acrescida do número da página no final. Por sua vez, se essa referência aparecer novamente na mesma página, você vai precisar utilizar algumas expressões em latim para indicar então essas referências. Então eu vou mostrar todas elas de uma vez e depois eu vou mostrar aqui um arquivo meu que eu tive de fazer com notas de rodapé para que vocês percebam como é que funciona na realidade. Então vamos lá. Primeiro, vocês têm aí a expressão idem, que significa o mesmo autor, mas que deve ser utilizada apenas se for na mesma página. Então, no exemplo ali, eu tenho a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é o autor, regra XYZ, São Paulo, editora da ABNT, 1989, página 9. Essa foi a primeira vez que apareceu essa indicação, essa citação, então eu tenho que fazer ela completa. Na segunda vez, quer dizer, percebam que aí eu tenho uma outra regra, mas é o mesmo autor. Então, nesse caso, eu posso colocar apenas a expressão idem. Significa dizer que essa segunda citação, ou essa segunda referência aqui no caso, ela é também da Associação Brasileira de Normas Técnicas, mas aí já não é mais a regra XYZ, é a regra ABC, como vocês podem ver no exemplo. Outra expressão é a expressão ibidem, que significa na mesma obra. Então vejam aí o exemplo, né? Aqui eu sintetizei, certo? Ou seja, eu não coloquei a obra completa do autor, eu coloquei apenas para indicar a ideia.
Mas se eu tivesse então fazendo no meu trabalho, eu teria de ter colocado a referência completa e não nesse sistema aqui. Então, na primeira vez que aparece, eu colocaria a referência completa, e na segunda, eu posso colocar apenas o IBIDEM, ou de maneira abreviada, como está aí, IBID, página 190. Nesse caso, eu estou indicando que é o mesmo autor, é a mesma obra, mas a página é diferente. Terceira expressão é essa opus citatum, ou seja, obra já citada. Então, isso ocorre, como vocês podem ver aí no exemplo, quando eu já coloquei a obra, que seria o Adorno no primeiro caso, depois eu cito outro autor e depois eu preciso citar o Adorno de novo. Então, nesse caso, eu não preciso fazer a referência completa, eu apenas coloco aí a sigla, né, OPCIT, que significa dizer que é aquela obra inicial, a obra anterior já citada. Outra expressão que é a passim, significa em diversas passagens, ou seja, significa dizer nesse exemplo aí que eu estou tirando ali da obra do Ribeiro, de 1997, mas que eu estou tirando a ideia dele de várias páginas. Então, para não precisar ficar indicando todas as páginas, eu indico por essa expressão passim, o que significa dizer que está ali em algum lugar ou em alguns lugares dessa obra desse autor. Outra expressão é essa que vocês veem aí, que é o confira ou confronte, que geralmente aparece como CF, significa dizer que conforme aquele autor, quer dizer, você está fazendo uma indicação aqui de uma fonte indireta ou de um complemento, mas você não precisa necessariamente colocar a referência completa, então você coloca conforme o autor tal. E a última expressão em latim é essa sequência, que significa quando você quer colocar ali que a ideia, que o autor desenvolve aquela ideia em várias páginas, então você indica a primeira e depois coloca aí a sigla, né? Ou você coloca a própria expressão sequência, indicando então, como está aqui nesse exemplo, que é eu estou tirando aquelas ideias ali da obra do Foucault, de 1994, iniciando na página 97 e tendo então a ideia sequência nas páginas subsequentes a essa página 17. É importante chamar a atenção para o fato de que algumas dessas expressões só podem ser utilizadas na mesma página. Então, por exemplo, no caso do ibidem, que significa na mesma obra, logicamente é o mesmo autor e a mesma obra. Então, imagine que eu estou na página 10 e eu cito lá o autor fulano de tal. Então, eu vou citar pela primeira vez ele na página 10 e aí eu coloco a referência completa, fulano de tal, obra tal, ano tal, página tal. E aí depois na página 10 eu vou citar, ou de novo, esse mesmo autor, a mesma obra, mas uma página diferente. Então aí eu estou ainda na página 10, estou fazendo a minha segunda citação desse autor, então lá na nota de rodapé eu vou colocar ibidem. Agora imaginem que eu passe para a página 11, e a primeira citação da página 11 é desse mesmo autor fulano de tal que eu tinha citado na página 10. Então o que eu vou ter de fazer na página 11? Eu vou ter de colocar de novo a referência completa. Ou seja, eu não poderia, nesse caso, colocar ibidem, indicando que é o mesmo autor que eu tinha citado anteriormente. Na verdade, eu tenho de colocar a referência completa e então reiniciar, digamos assim, essas indicações a cada página do meu trabalho.